Boa tarde ou boa noite, depende do grau de luminosidade que você está recebendo do sol, essa estrela fantástica que o Senhor deu para manter a vida na terra. Aqui em Miami, com muita timidez, nós falamos boa noite, porque está brilhando o sol a pino, como faria ao meio-dia em alguns lugares. Eu agradeço ao Senhor pelas orações já feitas, porque eu tenho esse temor no meu coração, ou essas borboletas na minha barriga, na grande maioria das vezes que eu venho ao púlpito para anunciar a palavra do Senhor. Eu não quero pregar porque eu gosto de pregar e eu gosto, mas o Senhor que possa me dar a graça de falar da palavra dEle como quem de fato se preocupa em alimentar o rebanho do Senhor, a começar de mim mesmo, que saímos alimentados com comida boa. O título da nossa mensagem de hoje é: faça o seu teste, hoje mesmo. Se a igreja tivesse cheia, eu iria pedir opinião, e eu tenho certeza que todos iriam dizer para mim, se eu perguntasse, que teste lhe vem à mente? Eles iam dizer, é o teste do coronavírus. Eu tenho falado com algumas pessoas que estão muito ansiosas para terem o seu teste feito, independente de terem sinais e sintomas ou não. Temos parentes queridos que vivem na Alemanha, e até onde eu fui informado por eles, a Alemanha é um país que está provendo esse teste a toda a população, 100% da população. É um tremendo investimento, porque o teste não é barato e, de qualquer forma, na sua inteligência tão peculiar ao povo alemão, eles têm decidido testar todo o povo, e agora nós começamos a entender por quê. É um investimento que vale a pena, porque aquelas pessoas que se demonstram imunes no teste, elas podem voltar para o trabalho. Então, a vida econômica, social do país não vai sofrer detrimentos tão grandes quanto aqueles que são esperados em outros países que, por uma razão ou outra, em geral por falta de possibilidade, não podem ter toda a população testada. Mas isso apenas a título de introdução. Eu não pretendo falar sobre o teste do coronavírus. Eu pretendo falar sobre um teste muito mais importante, e é mais importante, porque essa vida, de uma forma ou de outra, ainda que a amemos e ainda que desejemos permanecer aqui grudadinho nela por um bom tempo, principalmente se o Senhor nos concede saúde, nos concede boa disposição, ela vai passar. Ela vai passar. Você pode não gostar da ideia, pode não ser muito politicamente correto eu lembrá-lo de que todos um dia morrerão, mas esta é a verdade. E a razão porque eu digo que é tão mais importante que você dê valor ao teste que eu vou mencionar, é porque se esse teste provar que as coisas não estão bem com a sua fé, você não tem nenhuma garantia de que as coisas nesta vida seguirão de uma forma boa, de uma forma harmônica com um Deus que faz todas as coisas para o bem daqueles que amam o Senhor. Ou seja, sem fé, as pessoas andam como andam e colhem o que tiverem que colher, diferente do que acontece com aquele que tem fé, que ele anda na fé. A palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé. Eu vou mencionar esse versículo em alguns minutos mais. Então essa pessoa, ela entra para o rol da família de Deus, que Deus trata desta maneira. Ele permite, ele faz um arranjo global nos fatos que sobrevêm a essa pessoa, de maneira que tudo coopera juntamente para o bem da pessoa, dessa pessoa que ama Deus, que ama ao Senhor, que anda com Ele pela fé. O nosso versículo-chave de hoje, então, é essa chamada que está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Eu vou ler a primeira parte dele, que diz assim: examinem-se para ver se estão na fé. Provem-se a si mesmos. Examinem-se
Se não é um teste que você tem que ir no laboratório fazer, não tem que ir no seu médico, não tem que ir onde quer que seja. É um teste que você vai fazer no íntimo do seu coração. Eu tenho tanto desejo de que o nosso povo, o povo querido que está nos assistindo, pudesse deixar-se tocar por essa chamada que não é minha, é uma chamada do Senhor. Eu gostaria de orar pedindo esta bênção sobre todos nós. Oh, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra deixada para nós com tanto sacrifício de gente tão querida, gente que derramou o seu próprio sangue, gente de quem foi derramado o sangue para que a palavra fosse deixada para nós, inconfundível palavra de Deus. Essa palavra que o Senhor tem prometido e que o Senhor a enviou e que o Senhor cuidou dela, protegendo-a de tantas formas destrutivas contra ela, e ela logrou chegar nos nossos dias. Que não se perca hoje, Senhor Deus, sendo apresentada aos meus ouvidos, ao meu coração, aos ouvidos e corações de outros que ouvirão. Ó Pai, que haja um bom proveito, Senhor, dá-nos esta graça de sabermos tomar bom proveito desta bênção que o Senhor nos dá, que é a fé em Cristo, sabermos mais sobre ela, Senhor Deus, os cuidados que temos que ter sobre ela. Ó Pai, dá-nos essa graça, um coração receptivo à Tua palavra, um coração comparável àquele terreno bom, onde a semente caiu e deu fruto em abundância. Dá-nos, Senhor, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu creio que a melhor definição de fé, do ponto de vista humano, que eu já ouvi, foi dado por um garotinho, que eu creio que a professorinha da escola dominical perguntou para ele: Joãozinho, o que é fé? E o menino, sem dúvida, respondeu algo assim: ter fé é fazer muita força para acreditar em algo em que eu mesmo não acredito. Prestaram atenção? As pessoas fazem muita força, porque elas vislumbram alguma forma de ganho, alguma forma de recompensa em ter fé, e de fato a Bíblia é plena de promessas para aquele que tem fé, mas no afã de conseguir a fé, tudo o que elas fazem é o que esse menino faz. Muita força, se ela não acha que aquilo, na verdade, é a realidade de Deus. Eu quero me levantar hoje sobre esse fazer muita força, porque isso não é um fato isolado. O nosso mundo tem sido empesteado com a ideia de fazer muitas coisas para obter de Deus aquilo que só Deus pode fazer. O humanismo tem penetrado na mente e nos corações das pessoas, e as pessoas guardaram bem, porque estão submersas num aquário, em que todos cantam e exaltam o fazer muita força. Não me tenham por equivocado, eu creio que fazer esforço é uma virtude tão boa e tão grande, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre nós contemplarmos alguma coisa, uma virtude, contemplarmos alguma coisa que só Deus pode fazer. E que Ele convida os seus servos e servas, ou aqueles que ainda não são servos e servas, a buscarem dEle, que é a única provisão, para obtermos esta bênção. E encontra como resposta, encontra como resultado, corações aparentemente bem intencionados, mas ele, olhando através dessa boa intenção, ele vê incredulidade na sua pessoa, porque ele é o que diz: eu dou. E a pessoa busca atalhos, fazendo muita força para obter, e não obtém. O meu primeiro papel nessa noite é mostrar para vocês que fé é Deus quem faz. Fé é Deus quem dá. Fé nós temos que pedir a Ele, quando o Espírito Santo nos mostra, e Ele mostra tantas vezes, que nós, na verdade, não temos fé. Algumas pessoas, elas abraçam algumas formas
de ser, alguma forma de se vestir, algumas formas de orar, algum linguajar, um tipo de chavão, e elas imaginam nos seus corações que por atenderem aquelas coisas, por contarem as contas de um rosário, por ter a sua Bíblia aberta num certo salmo, por ter a menorá, o castiçal judaico na porta da sua casa, por qualquer que seja, por não deixar o cabelo curto, deixar crescer e outras coisas mais. A humanidade tem sido uma história exaustiva de pessoas fazendo coisas com a esperança de que elas tenham o condão de produzir bênção. E isto não deixa de ser verdade na vida de crentes em Jesus. E eu estou aqui como o seu arauto da sua palavra, para falar sobre a fé de Cristo. Vejam só, Hebreus 11:1 nos dá a definição clássica de fé, dizendo que ela é a garantia daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Gente, vamos ser sinceros diante do Senhor. Nós podemos ter certeza daquilo que nós não vemos? Nós não somos assim. Nós não temos certeza, das duas uma. Ou nós admitimos que não temos certeza, admitimos que eu preciso de Deus, e eu vou contar mais sobre essa questão, ou nós entramos para o time daqueles que fazem muita força para conseguir ter certeza. E com muita frequência você vai encontrar com pessoas que elas entraram por esse caminho e que elas se louvam a si mesmas por serem pessoas cheias de fé. Elas vêm de famílias cheias de fé, desde que os avós ensinaram. Tradicionalmente nós vivemos na fé. Pastor Ivênio conta que, entrando no trevo de uma cidade ali na sua região, onde ele vivia, em Minas Gerais, tinha lá uma grande faixa comemorativa de um desses dias, desses feriados religiosos, e dizia assim: cidade de, eu não lembro o nome, é uma cidade de fé. Será que nós podemos institucionalizar fé dessa maneira? De hoje em diante nós vamos ter fé. Isto não é assim. Eu estou aqui para contar para vocês que esta proposição de Deus, de você viver e desistir de caminhar, tendo no seu coração esta garantia, essa harmonização com Deus. Não, eu sei, eu tenho a garantia de que tal promessa vai se cumprir, porque o Deus eterno que criou o universo, Ele fez, então vai acontecer, e eu tenho certeza mesmo que eu não veja. Eu quero convidar os honestos que ouvem esta mensagem a refletir de que as coisas nem sempre são assim. Eu quero convidar aquelas pessoas que desejam honestamente dar honra ao Senhor, porque Ele diz que Ele se agrada da verdade no íntimo do seu coração, a rasgarem o seu coração nessa noite e perceberem que muitas serão as vezes, no meu dia a dia, no seu dia a dia, em que nós teremos que nos achegar ao Senhor e dizer: Senhor, a minha atitude natural é de desonrá-lo por falta de fé. Eu preciso de fé, e eu vou contar mais para vocês a esse respeito. Deixa eu contar algumas coisas para vocês que talvez vocês não conhecem. Primeiro, eu tenho que dar evidências das minhas afirmativas quando eu disse que fé é algo que é de Deus. Ele faz, você não produz, fazendo muita força. Não existe nenhum artifício humano que pode trazer fé ao meu e ao seu coração. Efésios capítulo 2, nós vamos falar muitas passagens bíblicas. Como você está em casa, eu imagino que todos estão guardando a sua quarentena, deve estar fácil de pegar um papel, um lápis e anotar essas passagens, você ir lá como um bom bereano, ver na palavra de Deus se de fato é assim. Então, Efésios 2, um trecho tão conhecido, ele nos conta sobre a salvação pela graça. E ele diz assim, que nós fomos salvos mediante a fé, pela graça, mediante a fé. E ele diz, e isto, esse processo, graça, fé, isto não procede de vocês,
Isto é um regalo de Deus, diriam os espanhóis. E eu estou lendo em espanhol, por isso que eu falei regalo. E isto é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Graça salva, graça dá salvação eterna. Nós a recebemos por meio da fé, que nós não podemos ter. Nós podemos clamar a Deus e Ele nos dá a fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele nos conta que Jesus, Ele é o autor, Ele é o iniciador e aperfeiçoador da nossa fé. Essa expressão fala por si mesma. Ele que constrói, é uma coisa dele, está na mão dele os ingredientes, se é que isso existe, para construir fé e oferecer fé ao seu povo que a receberá ou não receberá. Atos capítulo 3, uma situação muito interessante, nós lemos essa semana, eu creio que 2, foi lido pelo pastor Ricardo. Aqueles que não estão seguindo a leitura de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, não percam, essa é uma propaganda que não é comercial, porque não tem fins lucrativos. Diariamente você vai abrir a tua Bíblia, e um dos pastores vai estar de segunda a sábado, ministrando, lendo para você a palavra do Senhor no livro de Atos. Mas essa semana, o pastor Ricardo Vasques, coube a ele ler o capítulo 3, e lá conta essa história fantástica, de um homem aleijado de nascença e mendigo, que ele abordou Pedro e João ali próximo à entrada do templo, pedindo alguma coisa, alguma esmola, e Pedro vira na autoridade do Espírito de Deus e diz assim: ouro e prata não temos, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem lá pulou e ficou em pé. E o povo ficou todo ouriçado com aquilo, e eles vieram como que buscar uma oportunidade para saber mais desses dois santos homens de Deus, Pedro e João. Ao que Pedro diz assim: ei, por que vocês estão orando para nós? Como se de nós tivesse saído o poder para curar esse homem? Não. E ele dá o esclarecimento, é o pequeno trecho que eu vou ler para você, de Atos capítulo 3, ele diz assim: foi pela fé no nome de Jesus, o nome de Jesus curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio de Jesus deu-lhe esta saúde perfeita, como todos podem ver. Não foi fé de Pedro, não foi fé de João, não foi fé do aleijado, não foi fé de ninguém, foi fé de Jesus, que ele, vendo aquela situação, ele oferece a esse homem, ele oferece: está aqui, creia. E o que o homem tem que fazer é receber aquilo que ele, Jesus, fez, e recebe muito mais do que pediu ou imaginou. Vejam em outro trecho, para esclarecer essa questão da autoria da fé, que não vem daqueles que fazem muita força. Desculpe a repetição, mas eu queria que isso ficasse gravado na nossa mente: a futilidade de fazer muita força, a incredulidade que isso esconde. Vamos ser humildes e vamos levar ao Senhor: Pai, eu creio que só Jesus é o autor da fé, dá-me fé, e nas várias circunstâncias que ocorrerem no nosso dia. Vejam só em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 21, é um texto maravilhoso: pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, que foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, de Jesus, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É por meio de Jesus que vocês creem em Deus. É uma coisa muito anacrônica quando você se encontrar com uma pessoa que diz que crê em Deus, que esboce qualquer evidência, qualquer sinal de arrogância por crer em Deus. Eu tenho muita fé. Essas pessoas, eu não sei do que elas precisam, as pessoas mudam de momento para momento, e que Deus revele para você o que ela precisa, mas ela não precisa de complacência da tua parte. Nós não podemos deixar que isto influencie, nós não podemos deixar que essas pessoas que arrogam para si o fato de naturalmente terem
fé não através de Cristo, que ela influencie negativamente o corpo de Cristo, a igreja, criando castas, criando níveis de pessoas mais espirituais e menos espirituais, porque na realidade todos somos menos espirituais, porque nenhum de nós podemos produzir a fé, e Deus, por sua bondade, diz: por meio dele, de Jesus, você crê em Cristo. E Pedro continua na segunda carta, dizendo no versículo 1 do capítulo 1, dizendo que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, vocês receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Irmãos, eu estou falando sobre um homem que ele vai estar lá no reino celestial, julgando as tribos de Israel. Estou falando sobre o apóstolo Pedro, que foi o grande líder do colégio apostólico. Eu estou falando de um homem que andou com Jesus. Eu estou falando de um homem que, se eu fosse falar do currículo, daquilo que ele fez, do número de pessoas que levou a Cristo, e de outras coisas mais, da sua morte, tradicionalmente crida que como Marte, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, fora dos muros de Roma, tudo, eu estou falando não a respeito de uma pessoa qualquer. E ele disse assim, que foi pela bondade, pela justiça de Deus, que vocês, povo de Deus, receberam conosco, eu incluído, uma fé igualmente valiosa. Pedro estava no mesmo nível que nós. Pedro não tinha nada que o fizesse diferente de nós. Pedro não tinha algo que o predispunha a crer. Pedro necessitava de Jesus para crer no que ele creu. E Jesus, todos os dias da sua vida, você não precisa ler um livro e no final do livro, seja ele a Bíblia, seja qualquer outro, você chegar à conclusão de que você atingiu um patamar e que daí para diante você não precisa mais buscar e clamar e humilhar-se diante de Jesus e dizer: Jesus, é verdade, eu não estou crendo no que o Senhor disse. Amados, ao fazer isto, estaremos fazendo a pior de todas as trocas. Nós estaremos autorizando o nosso coração potencialmente corrupto a viver daquilo que nossas qualidades poderão eventualmente produzir. Estaremos dizendo não para o Senhor que bondosamente, como diz Pedro em 2 Pedro 1:1, bondosamente nos oferece fé. Nós estamos rejeitando o que Deus oferece para andarmos na soberba da vida, na soberba da carne, na arrogância das pessoas que dizem que podem produzir fé. Irmãos, eu tenho um número de versículos tão grande, mas eu quero dizer para vocês um pequeno particular. Esta coisa é tão intensa, à vista de Deus, à vista dos autores cheios do Espírito Santo que escreveram a palavra do Senhor no Novo Testamento, é tão intensa, que na realidade, quando você ouve falar sobre fé e ouve falar sobre Cristo, a partícula que une essas duas palavras, fé e Cristo. Eu queria ter abafado na câmera hoje, porque eu peguei a palavra fé em hebraico, e eu ia dizer para o povo, falar fé em Jesus, e todos iriam pensar que eu era uma pessoa tão entendida em línguas antigas, em que foi escrito o Novo Testamento grego, e eu não lembrei, eu esqueci, eu não me lembro da palavra agora, e não pus aqui no meu laptop para ler para vocês, mas basicamente, o que une fé e Cristo é a partícula D, e você vai anotar aí, você bereano abençoado, que gosta de conferir o que o pastor fala, para saber se de fato ele está falando a palavra de Deus, e isto é louvável, esta é a melhor atitude que alguém pode ter no meio do povo de Deus, e eu estou plagiando Paulo, quando ele louvou aqueles crentes da igreja de Bereia. Então, anotem aí, por favor, Gálatas 2,16, onde ele fala algo mais ou menos assim, dizendo que o homem não é justificado pelas obras, mas ele é justificado pela fé de Jesus. Aquele que crê em Jesus, ele será justificado, e ele fala outra vez, pela fé de Cristo. É dele a fé, ele é o que faz, ele é o proprietário, e assim nós somos justificados, ele nos oferece a fé. Gálatas 2,20, Paulo dizendo: eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós dizemos, de
de memória, não é verdade? A palavra não é assim, ele diz assim: eu vivo pela fé do Filho de Deus. A partícula de mais o. Eu vivo pela fé de Deus. Ele me dá a fé. Agora você vai anotar, outra em Gálatas 3:22. A Escritura conclui que todos estão debaixo do pecado e que a promessa é dada pela fé de Jesus Cristo. Filipenses 3:19. E que eu seja encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem através da lei, segundo o pensamento de alguns, mas que é através, a justiça que vem através da fé de Cristo. Romanos 3, de 21 a 26, ele diz: a justiça de Deus, ela se manifesta sem lei, e é esse testemunho que é dado pela lei, pelos profetas, que o justo é aquele que tem a fé de Jesus Cristo. Efésios 3:10, em quem, Jesus Cristo, em quem nós temos ousadia e temos acesso com confiança através da fé dele, de Jesus Cristo. 1 Timóteo 3:13 nos diz: porque eles têm estado nesta posição, os diáconos, em que eles serão agraciados com uma boa porção e grande ousadia da fé que é de Jesus Cristo. Entenderam? Quem é um bom diácono, quem serve bem, com alegria ao Senhor, esta pessoa, a ela é garantida esta promessa de Deus, de que eles crescerão e terão uma porção gorda da fé de Cristo. Vamos eleger um diácono, porque o homem é cheio de fé. Esta não é a proposição bíblica. A proposição bíblica, sim, também é. A pessoa tem que ter fé, mas a beleza do fato é que ao abraçar esta carreira e servir o Senhor com fidelidade nela, as pessoas que o fazem crescerão na fé que é de Cristo e que Ele conferirá a elas no seu dia a dia. Bem, eu estou muito interessado em saber como obter essa fé. Eu tropeço na minha falta de fé diariamente. Eu imagino que você é igual, mas você não está aqui para eu olhar bem no olho e pedir quem é assim também, levante a mão. Então, eu queria dizer que no nosso pequeno grupo de louvor aqui, um levantou a mão. Obrigado, irmão. Como disse o pastor Saião, né? Quem foi abençoado, levanta a mão. Alguma coisa assim. Mas é esta a verdade. Eu preciso de mais, gente. Eu preciso de mais, porque essa certeza, essa harmonia com a bondade de Deus, de que Ele fará as coisas que Ele prometeu, muitas vezes falha no meu coração. Eu estou aqui para confessar ao mundo que nos assiste, que essa é a realidade ao meu respeito, e a teu respeito também, a teu respeito. Mas eu recebi o Espírito Santo, é verdade, mas a tua carne não morreu. A tua indiferença à fé, a tua falta de fé é um produto da tua velha natureza que está lá e que só vai sair quando você partir deste mundo. Então, amados, a minha melhor ilustração para este fato é daquele homem, em Marcos capítulo 9, que tinha um filho gravemente endemoniado, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus estava no monte da transfiguração. Ele desceu, e esse homem, pai do menino, ele se achega a Jesus e diz: Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa por esse menino. E Jesus disse: se eu posso, tudo eu posso para aquele que tem fé. A resposta desse homem: você tem fé? Você pode crer naquilo que eu estou dizendo, que tudo é possível para aquele que crê? E a resposta do pai do muchacho, como está aqui no meu computador, foi clamando: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Sim, Jesus, eu creio, a minha fé foi suficiente para eu tomar esse menino pela mão ou no colo, não sei como o levaram, e trazê-lo para aqui, para esse lugar onde o Senhor estaria. Foi suficiente, mas eu olho para a carinha dele, todo queimado, porque a Bíblia diz que aquele menino, Satanás ou o diabo o jogava na água, jogava no fogo. Satanás queria matá-lo.
devia ser um menino muito feio, cheio de escaras, cheio de lesões de queimadura de 3º grau, e o pai chega e eu olho para ele, não parece que vai acontecer. Como é que eu posso ter a certeza de que isto pode acontecer, de que o Senhor, Rei dos Reis, não vai falhar e vai fazê-lo bem? Isso está embutido nessa honestidade do pai. Ele não foi querendo agradar Jesus. Se eu falar que eu não creio, ele vai ficar bravo comigo, vai me mandar embora daqui, e lá vamos nós com o menino endemoniado para casa. Não, ele precisava se derramar por inteiro diante do Senhor, e ele o fez. Não, pai, Jesus, eu não creio, me ajude na minha falta de fé. É como diz a outra tradução. Portanto, amados, saibamos disso, e esse versículo lá em Hebreus capítulo 4, ele é aplicável a todas as situações onde nós não saltamos tão alto quanto o padrão nos diz que saltemos, onde nós não somos exatamente aquele bom cidadão que todos dizem que nós devemos ser, ou pensam que nós somos. Quando os teus pensamentos, que só podem ser vistos por você e por Deus, te mostram, você não é o que os outros pensam. Então, ao invés de jogar a pessoa num conflito, o Senhor nos responde em Hebreus capítulo 4, dizendo assim: nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas debilidades. Ou seja, se fosse tudo uma frase escrita no afirmativo assim, nós temos um sumo sacerdote muito capaz de se compadecer, de ter muita pena das nossas debilidades, sejam elas quais forem, e hoje eu estou falando dessa debilidade de não termos fé. Por isso, receita do Senhor, acheguem-se a Ele com confiança, peçam misericórdia, Senhor, não faça vir sobre mim o mal que eu mereço. Peçam misericórdia, Senhor, me perdoe por quem sou, e Deus dará. Peçam graça, que é: Senhor, eu não consigo produzir isto no meu coração, pelo teu poder, dá-me esta bênção que eu não mereço. Eu estou resumindo para os irmãos esse pensamento. Misericórdia, essa virtude de Deus, através da qual nós não recebemos o mal que nós merecemos, e ela é detida, ela é contida, a mão de Deus que poderia nos castigar, ela é detida por sua misericórdia, que se renova a cada manhã, e pelo perdão que Ele bondosamente nos dá, quando confessamos nosso pecado. Mas essa mão não é a única mão. A outra mão é a mão dadivosa da graça. E o que é graça? Graça é essa virtude de Deus que me dá aquilo que eu não mereço, o bem que eu não mereço. Ele me proporciona através da graça de Jesus. Então, graça está ligado à palavra poder de Deus, que flui na vida daquele que pede a graça de Deus. Muito bem, nós lemos na palavra do Senhor, e esse versículo é tão repetido na nossa igreja, que é Romanos 10:17, que diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu não tenho nada a acrescentar àquilo que os irmãos falam aqui, eu, os demais pastores, os diáconos, outros pregadores, professores de escola dominical, para pequenininhos, para gente, para todo mundo. Essa é a palavra do Senhor, não existe contestação. O que existe aqui é um espírito de alimentá-los corretamente. Esse espírito não é meu, esse espírito é do Senhor, e eu não vou negociar esta minha função com vocês. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes, ali guardado no porão da minha atitude de ler a Bíblia, eu busco o Senhor com a mesma atitude de quem veste roupa branca, de quem não corta cabelo, de quem não rapa a perna, de quem não rapa a barba, de quem não deixa o candelabro de Moisés na parede, de quem deixa a Bíblia aberta no Salmo. Uma atitude de negociação. Nós não procuramos a palavra do Senhor, isso precisa ser denunciado como pecado e confessado. Eu estou querendo fazer magia com a palavra do Senhor. Aí eu estou precisando de mais fé, então eu vou ler, e ler de uma forma completamente de cabeça vazia. Um volume de leitura, está preocupado em acabar tal livro, tal salmo e tal, porque ele está correndo contra si mesmo, porque quanto mais eu conseguir essa bênção de ler a palavra de Deus, mais fé eu terei. Amados, isso não é assim.
Você lê Deus é amor, ou Jesus chorou. O Espírito Santo, que é o menor verso da Bíblia, até onde eu sei, só tem duas palavras. Jesus chorou. E Deus tem o poder de usar a palavra e transformar um coração, dando fé, fortalecendo a fé que já existe. Ah, pastor, estamos estudando Atos. Atos é um livro histórico do Novo Testamento. É maravilhoso Atos, um livro histórico, eu sei. Mas eu estou precisando de algo para me edificar, algo para, assim, me pôr numa boa espiritualmente. É assim que se fica numa boa espiritualmente. Porque a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. É impossível que alguém busque ao Senhor e que saia bem nessa história, se ele não crê que Deus existe e que Ele é bondoso e Ele recompensa aquele que o busca. Essa palavra está em Hebreus 11:6 e ela está no coração deste capítulo que todos nós aprendemos a chamar dos heróis da fé. Ou seja, esse é o princípio que regia a vida de todos aquela renca de heróis da fé que o capítulo 11 menciona. Eram homens e mulheres que, quando buscavam a Deus, eles tinham no seu coração, porque Deus lhes deu fé, não a impressão de que Deus era um tirano, um sarcástico, que os esperava com um taco de beisebol na mão para dar-lhe na cabeça. Não, eles criam, porque Deus os convencia, porque o seu homem interior os convencia de que eles mereciam uma tacada na cabeça pelos seus erros, pela sua desonestidade, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras erradas. Então eles vão como quem busca, mas o Espírito Santo, uma vez invocado, o Senhor enche o coração da fé de Cristo, e nós entramos na presença dele da única maneira em que nós podemos ter a certeza que estamos nos qualificando para agradar a Deus, que é buscando um Deus que é bondoso, um Deus que recompensa aquele que o busca. Será que os irmãos estão entendendo isso? Eu amo na igreja, eu gosto desse ping-pong. Irmãos, vocês estão entendendo? Sim, pastor Nery, é uma coisa tão boa, e nós não temos esse retorno, não é? Temos poucas pessoas que podiam ajudar falando, mas eles estão tímidos, são pouca gente, vai dar muita bandeira falar um sim, pastor Nery aqui, mas eu tenho tanta ânsia de que entendamos isso, em nome de Jesus. Essa é uma batalha de vida ou morte, porque é tão importante que nós tenhamos fé. O pastor está fazendo tanto caso de uma coisinha de nada, fé, duas letras, F-E, ou fé, como alguns diriam, e que vão falar sobre outras coisas, vão falar sobre a volta de Jesus, a proteção, o poder de Deus de nos livrar do coronavírus, etc. Amados, eu estou indo lá na raiz daquilo que é importante, porque da fé depende o nosso bem-estar nesta vida. Vocês viram Hebreus 11:6, acabei de dizer agora, e depende de algo muito superior, como eu disse no início, que é a garantia de vida eterna. Vejam só Pedro capítulo 1, versículo 3, bereanos, anotem aí por favor. Ele diz assim sobre a vida eterna: que tal herança está reservada no céu para vocês, a quem o poder de Deus protege mediante a fé. Ou seja, estão caminhando para Deus, estão caminhando para herdar a vida eterna, aquelas pessoas cuja fé é renovada, porque ele busca de Deus diariamente que Deus renove a sua fé. Sem isto é impossível. Nós não conseguimos, com esforços humanos, produzir aquilo que pode nos salvar eternamente, e o Senhor assim nos confirma. Tem uma ilustração, recentemente ela foi mencionada, e eu tenho um propósito de não mencionar muito algumas ilustrações, ainda que sejam tão boas, e essa eu estou assim, eu creio que eu devo mencionar para os irmãos. É um fato histórico conhecido, aconteceu logo depois da nossa chegada nos Estados Unidos, em janeiro de 86, nós chegamos na realidade no dia 1º de janeiro, nós passamos o ano no ar, eu, a Débora e a Lilinha, os outros dois não existiam ainda, e no dia 28 de janeiro, esse projeto, o Space Shuttle Challenger, foi ao ar. Um tremendo projeto. Eles iam lançar alguns novos satélites, alguma coisa assim, mas a beleza da coisa estava na composição da equipe.
Eles levaram gente de nacionalidades distintas. Se não me engano, isso nunca tinha acontecido antes. Tinha um do Japão, tinha, enfim, gente de fora. E profissionais diferentes. Uma professorinha, uma senhora, uma jovem senhora muito linda, ela ia dar uma aula do espaço, como que para trazer às crianças americanas essa familiaridade, esse desafio de seguir. Tiaguinho, obrigado. Alguns trazem água para entrar e outros trazem um lenço para a água sair. Nós estamos sem o nosso ar-condicionado, e Miami sem ar-condicionado é um terror. Obrigado, irmão querido. Muito bem. Então, este era o plano. Bom, nós sabemos da história, eu vou resumi-lo bem, eu não trouxe as imagens impressionantes que eu tenho nos meus arquivos aqui para vocês, apenas para lembrar, ou para contar para aqueles que nunca ouviram a história, que em 73 segundos, sendo lançado de Cabo Canaveral, aqui no norte da Flórida, a nave espacial, o Space Shuttle Challenger, subiu 73 segundos depois. Puff, aquilo se tornou como uma enorme forquilha de fumaça, e o povo olhando, e o povo não queria acreditar, e tudo se transformou em cinza. 73 segundos. O custo, a perda financeira foi de 3,2 bilhões de dólares. Eu não creio que na história do mundo tanto dinheiro tenha sido perdido em tão pouco tempo. Bem, vou resumir a história dizendo que então o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ele conduziu, foi fechada a NASA para todos os fins, e ele pôs o povo para tomar conta. Nós temos um cordeirinho lá na NASA trabalhando, né? Danielzinho Simões. Daniel, ele ia dizer: Daniel, você não vai trabalhar nisso nessa semana. Teu projeto é o seguinte, assim diz o presidente Ronald Reagan: você vai se juntar a um grupo fazendo uma investigação do que é que foi que causou esse desastre. Nós vamos descobrir. O presidente Reagan veio de uma forma dramática a público, dizendo: nós vamos descobrir o que causou esse desastre. E eles descobriram. E o grande problema foi causado por uma pequena deficiência. Um O-ring, para aqueles que conhecem a linguagem de técnica de eletricidade, de outros, existe um isolante, um gasket, eu não sei o nome disso direito em português, é um anelzinho de borracha. Esse anelzinho de borracha que fazia o isolamento entre dois gigantescos compartimentos de combustível que não podiam se misturar, ele rompeu-se com o trepidar da nave, e ele permitiu o que não devia ser permitido, e o desastre aconteceu aos olhos de toda a nação, de todo o mundo. Um anelzinho que caberia na palma da minha mão. Houve uma falha da especificação do material, e esse anelzinho foi construído com uma borracha que não resistiria ao frio, e naquela noite, antes do lançamento, fez um grande frio no estado da Flórida. Não é comum, mas a temperatura baixou muito em janeiro. No inverno isso pode algumas vezes acontecer, e aquilo, os irmãos devem conhecer, algumas borrachas, elas racham, elas rompem, elas ficam fragilizadas, e esta foi a história. Eu estou contando isso para enfatizar que fé, ouvir sobre cuidar da fé, ouvir sobre você olhar para a sua fé, olhar para os cuidados que você tem que ser para ela. Eu não posso imaginar, eu não consigo imaginar algo que seja uma chamada à razão mais apropriada para esses dias, onde nós temos visto tanta coisa pousar nos corações daqueles que professam crer em Deus. É questão de salvação. Jesus disse em João 3,18, aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê, e aquele usou a forma verbal da fé, que é crer, diz: aquele que não tem fé já está condenado. Se você caminha sem fé, é questão de tempo, você começa a fazer concessões aos planos do inimigo, você começa a olhar para as coisas do ponto de vista do ímpio, que não tem fé, porque sem fé nós somos como o ímpio, e as decisões e a capacidade de fazer boas decisões, elas se perdem, e nós sofremos destruição nessa vida, e muito mais. Jesus promete: aquele que tem fé não será condenado, mas ele também promete que aquele que não tem fé será condenado.
Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, ele será condenado. Deixa eu falar para vocês alguns cuidados importantes com a fé. E eu vou dizer para vocês a razão. Eu creio que o Senhor usou isto para me impressionar, para trazer essa mensagem para vocês. Na semana passada, nós fizemos um longo resumo sobre o dia em que Jesus foi assunto aos céus. Muitos irmãos viram, eu imagino que alguns vão se lembrar os vários detalhes daquele domingo pela manhã que começa com as mulheres indo no sepulcro. Eu não vou contá-lo aqui outra vez, mas a mim me impressionou muito. Eu estava conversando com o Daniel depois, porque ao ler essa história, e nós lemos nos 4 evangelhos e pusemos as coisas juntos com a ajuda da harmonia do evangelho e comentário, foi um trabalho fascinante, tanto quanto duro, e eu fui me impressionando com a manifestação de falta de fé das pessoas nessa história. Ah, sim, pastor, eu sei muito bem. As autoridades judaicas não tinham nenhuma fé em Deus, os romanos não tinham fé em Deus. Não, eu estou falando, o que me impressionou foi o fato de que muitas pessoas que estavam assim com Jesus, grudadas com Jesus, durante o seu ministério, a palavra literalmente diz: não creram nele, não creram nele, não creram nele. Eu fiquei apavorado. Falei, eu tenho que saber ir à raiz dessa questão e saber o que é que se demanda de mim, o que é que se demanda desse meu povo amado, para que nós tenhamos de fato fé no Senhor Jesus, para que quando Ele testemunhar ao nosso respeito e dizer assim: creu nele, fulano creu nele, eu quero ser encontrado assim. Você não quer também? É assim, para ter essa fé verdadeira. E eu vi lá, amados, que o fato de terem andado junto com eles, Maria Madalena, os 11 apóstolos, Tomé depois se juntando a eles, e os 2 discípulos na estrada de Emaús, e outra vez os apóstolos, e Tomé, eu já falei de Tomé, e outra vez os apóstolos, e outra vez os apóstolos, os homens que andavam com Jesus, os homens que viram a glória do Senhor Jesus. Eu não me impressiono muito que eles tenham fugido ao som metálico das espadas romanas sendo desembainhadas ali perto do horto de Getsemane, quando Jesus foi preso, e todos fugiram. Não me impressiona tanto quanto este fato que nós lemos, quando Jesus já tinha ressuscitado, quando Jesus já havia aparecido um número de vezes para todo o grupo. Uma ocasião Jesus apareceu para 500 irmãos de uma vez só, dando provas vivas de que Ele estava vivo, provas reais de que Ele estava ali, vivo e ressuscitado. O que me impressiona é esta palavra. Jesus havia ordenado para eles: vocês vão me encontrar num certo monte na Galileia, e eles foram atrasados. Por uma semana, ficaram uma semana cozinhando o galo, me desculpe a expressão, acho que não é feia, em Jerusalém, e não foram como Jesus tinha mandado. Quando foram, chegaram no monte e viram Jesus, de uma forma maravilhosa, glorificada, se quebrantaram diante dele, o adoraram e exaltaram o nome de Jesus. Pero algunos dudavam. Num bom portunhol, mas alguns duvidavam. Eram 12 apóstolos que traziam na sua mala um currículo de ter visto as obras de Jesus, caminhado com Jesus. Sabe o que isso me conta, amados? Que não existe algo grande demais que possa acontecer na tua vida ou na minha vida, que possa ter acontecido no passado, e Deus tem feito grandes coisas, que eu possa dizer: aquilo Deus usou para gerar tal fé no meu coração, que nunca mais eu deixei de ser fé. Isso não é verdade. Isto não é verdade. Nós temos que despertar para esse fato, de que é buscando no Senhor, o autor e consumador da fé, é que nós teremos fé. Então isso gerou esta pregação, esta constatação de que crente, uma vez crente, cuidado para que não caia. Não é crente uma vez crente, sempre crente. Você tem que grudar no Senhor, grudar como essa senhora nordestina, muito querida, diz assim: pastor Ivênio, eu estou grudado no mocotó de Deus, eu estou aqui, porque se eu soltar dele eu me perco. Amados, se nós saímos dessa pregação com esta consciência, nós teremos dado
o melhor quinhão de glória que o Senhor espera receber de mim e de você. E nós estaremos olhando para o nosso dia a dia de uma forma mais sensata, que nos ajudará a andar ao lado do Senhor de uma forma mais vitoriosa. Esse é o cuidado número 1, não ter aquilo que esses discípulos, de uma forma geral, de Jesus tiveram, é aquele sentimento, é bom demais para ser verdade. Não. Chegam as mulheres, não é? Jesus ressuscitou, a palavra diz assim para ele, mas eles pensaram que aquilo era uma tolice das mulheres. Sabe por que não tolice? Porque eles tinham eu tenho a impressão até que é um demônio, que coloca lá no fundo, é bom demais para ser verdade, então não posso crer. Muitas coisas são boas demais, sim, é bom demais para ser verdade, e Deus realiza. Não se deixe solapar pelo pensamento, é bom demais, não, isso é bom demais, não, Deus não vai fazer, eu não mereço. Não entre por aí, amados. Segundo cuidado, e o meu tempo está correndo, segundo cuidado, não tenham uma atitude de desprezo ao ouvir a palavra de Deus. Atitude de desprezo ao ouvir a palavra de Deus. Pessoas podem desprezar a palavra de Deus que está sendo exposta de várias maneiras. Não digo só o pregador, pode desprezar, nunca abrindo sua Bíblia, a hora que vai abrir a Bíblia em casa, está cheia de teia de aranha, essas coisas, negligência com a palavra, seja a palavra lida, seja a palavra anunciada, eu não ouço nada, então, tem essa atitude, não, eu vou na igreja, chega na igreja, senta, ronca, dorme, não presta atenção, a gente vai no Zoom, e está lá aparecendo a cara de todo mundo assim, a pessoa ou não quer ficar na fita, ou fica na fita e dormindo. Misericórdia, nós temos que, eu estava exortando o nosso grupo nessa sexta-feira, e o amor de Jesus nos exorta assim, lá em Efésios capítulo 5, creio que é o versículo 14, devo para vocês isso, mas vamos procurar. Ele diz assim, levante dentre os mortos, e Cristo o esclarecerá. Dá um salto, não fica aí nessa pilha de mortos, como naquele filme antigo, já me referi a ele, Inimigos às Portas, que conta a história da tomada de Leningrado pelas forças nazistas, e os nazistas entraram, atravessaram o rio, creio que é o rio Volga, e atravessaram um dia horroroso de inverno, e mataram o quanto podiam matar. Já existia uma praça lotada de corpos ao redor de uma fonte, e ali estava um homem que pensou estar sendo esperto, foi e se enterrou debaixo da pilha de corpos mortos. Mas o que ele não sabia é que logo ali vinha um jipe dos nazistas, com as suas metralhadoras em punho, atirando na pilha dos mortos. E é assim que Satanás faz com aquele que estão deitado entre os mortos. É assim, amados, é assim. Vá para casa, você já está em casa, leia o Salmo número 1, leia as promessas do Senhor. Advertência, não ande nos caminhos dos pecadores, não se sente na roda dos escarnecedores, em nome de Jesus, não cometa esse tipo de erro, porque Satanás, quando ele atirar para testar se os mortos estão mortos, ele vai balear quem está mal e mal vivo e que ainda está lá no meio. Então o Senhor nos ensina, não tem essa atitude de desprezo, não tem atitude de desprezo. Eu queria destacar aqui 3 passagens para os irmãos bereanos. Um está em Isaías capítulo 6, versículo de 9 a 13, outro está em Mateus 13, de 10 até o versículo 15, e outro, versículo 17, e a mesma passagem, repetida 3 vezes, está em Atos 28, capítulo 28, versículo 16 até o versículo 28. Sabe o que diz essa palavra? É uma palavra difícil a primeira vez. Deus diz assim: eu endureci o coração deste povo, para que eles não sejam salvos. Fala, pastor, Deus é por nós ou é contra nós? Não foi essa, não, a palavra de Paulo não foi. Ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, não é? Mas alguém poderia parafrasear e falar assim, puxa, quem precisa de um Deus desse que endurece o coração para a pessoa não ser salva? Mas você precisa saber qual é a premissa de Deus, que está lá, nos trechos que eu dei para você. Ele diz assim, fale Isaías, depois mais tarde ele repete esse trecho, bem no meio da parábola do semeador, e depois no fim do livro de Atos,
através de Paulo. Ele diz assim: estes são os que ouvem, e eles não creem. Sabe por quê? Porque ouvem de má vontade a palavra de Deus. Gente, isso não é impressionante? Alguém despreza a palavra de Deus e a ouve de má vontade. Não, mas se tivesse um pastor pregando que pareça um pastor, que estivesse lá de paletó e gravata, eu não estou hostilizando quem usa paletó e gravata de jeito nenhum. Eu estou falando a respeito desse nada te agrada. É o demônio do nada te agrada, deve existir também. Nada te agrada. O pastor um dia vem de gravata, um dos nossos pastores vem de gravata, um dia alguém chegou para mim: quem ele está pensando que é? O que é isso? Ele achou legal, a esposinha dele foi lá e preparou de gravata, veio preparar de gravata, aí chega aqui, um sem gravata, de tênis, o que está pensando que é na casa de Deus? Nada agrada. Isso é influência demoníaca. E aquilo que sai da boca, não do pregador, mas da boca de Deus, é tomada com desdém e com desprezo. Aí não concorda os verbos muito bem. Ele tropeça nas palavras. O sotaque dele não está bom. Tudo isso é lixo e tudo isso é subterfúgio de Satanás para aquelas pessoas que devem clamar a Deus, para pedir: Deus, ajuda-me a olhar através desse invólucro imperfeito e humano, para que eu saiba das maravilhas da tua lei. Nós precisamos ter essa atitude, porque não é sempre que vai pregar um senhor, uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel de literatura. Às vezes nós somos, na nossa fraqueza, maus apresentadores, nós somos, essa é a realidade. Mas Deus, Ele faz a sua obra através da sua palavra, e se você ouve a palavra de Deus com desprezo, algo é gerado no seu coração que o impede de ter fé e de ser salvo. Amados, nós não podemos viver nessas bases, não podemos viver assim, não podemos viver desta maneira. Eu dei as passagens já para vocês, e o Senhor nos diz, em reforço a Romanos 10:17, sobre a palavra que gera fé saudável. O Senhor nos diz, através de João, dizendo assim: muitas coisas Jesus fez. Se fossem escrever livros contando tudo o que Ele fez, nem os livros do mundo inteiro, no mundo inteiro ia ser pequeno para caber tantos livros que dava para escrever. Me parece um pouco de hipérbole, né? Aquelas formas exageradas de contar de João, eu não sei, mas esta é a razão. Talvez João estivesse olhando ali para os sentimentos demonstrados por Jesus e outras coisas, muitas coisas, ele quer dizer, mas ele fala assim: estas coisas, como dizendo, essas poucas coisas que estão escritas aqui neste livro, elas foram escritas para que vocês creiam, para que vocês tenham fé, e tendo fé, vocês recebam a vida eterna no seu nome. Essa é a beleza da palavra de Deus. Um livro finito, 66 livrinhos, capa de um lado, capa do outro, mas quando nos achegamos do Senhor, ao Senhor, sem desprezo, dando honra a Ele, como eu orei, umas primeiras orações que fiz na minha vida, depois que eu vim daquele acampamento onde eu fui salvo pelo Senhor Jesus, Ercídio e Jane me deram uma Bíblia, eu tenho até hoje lá guardadinha, caindo aos pedaços, mas bem guardadinha no meu museuzinho ali, e eles escreveram na capa, na contracapa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu tomei aquela Bíblia, e eu fui ler, e eu lembro eu ter falado: Deus, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso é de fato a tua palavra, mas se for, fala comigo. Se isso de verdade é aquilo que o Senhor disse, fala para o meu coração. E Ele tem falado ao meu coração, e muito mais ao coração de outros, muito melhores do que eu. Cuidado número 3, é a busca, cuidado gente, por não buscarem mentores para satisfazer as suas próprias luxúrias, as suas próprias concupiscências, a sua própria necessidade de satisfazer a si mesmo. O rei Herodes ficou muito contente quando Pilatos enviou a ele Jesus, porque ele covardemente não conseguia chegar numa decisão sobre o que fazer com Jesus. Ele manda Pilatos, porque era o governador da Galileia, estava ali por causa da festa da Páscoa. Os irmãos sabem disso, nós somos doutores na vida de Jesus e no que ocorreu na última semana, assim eu espero, não é? Mas sabe a alegria de Herodes qual era? A esperança de que Jesus fosse fazer um milagre para ele ver. Isso está dentro do coração dos homens, gente.
uma vontade de ver coisas grandes, de ver o fogo cair, de ver a cura, de ver... Isso é inerente a nós e não é errado. É tão bom ter esperança de uma irmã muito amada, chegou para mim e falou assim: olha, eu vejo esse exemplo de cura na palavra do Senhor, eu anelo por ver um dia alguém que verdadeiramente foi curado, assim, como o homem que nós falamos hoje. O homem é todo tortinho, todo sem jeito, nasceu conhecido por todos ali, e Jesus manda a palavra e blum, ele se põe em pé. Essas coisas não têm sido frequentes nos nossos dias. Eu estou com uma dor de cabeça, tomei Novalgina, aspirina, ibuprofen e Tilenol, e Deus me sarou. É verdade isso, mas será que há uma apreciação de que foi realmente Deus que sarou? Eu não queria que nós fôssemos um povo que se engana a si mesmo. E esta forma de engano, ela será muito comum nos últimos tempos. É uma marca dos últimos tempos. O Senhor nos diz claramente em Mateus 24, no seu grande sermão profético, quando perguntou ele quais seriam os sinais da vinda de Jesus, ele falou: virão muitos que vão dizer eu sou o Cristo, virão muitos falsos mestres. Então, quando aparecer esse tipo de comentários, ali está o Cristo, não vão, nem vai lá, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas que farão grandes sinais e milagres para enganar. O diabo faz grandes sinais para enganar. Não vá atrás, Jesus disse, não vá. Alguém vai dizer: mas agora ele está lá, ele está no deserto, vai ver, vamos assistir, é uma benção. Não saiam, olhem, não creiam. Jesus falando, Mateus capítulo 24, bereanos, anotem aí todo o capítulo. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não vai existir grandes propagandistas, grandes milagreiros antecedendo a volta de Jesus, pelo que nós conhecemos da palavra dele. E Paulo diz mais ou menos igual, ao escrever 2 Timóteo capítulo 4, bereanos, anotem por favor, de 2 a 5, ele fala assim: chegará um tempo tal, precedendo a volta de Jesus, em que as pessoas não vão tolerar a sã doutrina, não vão tolerar ouvir atos, não vão tolerar palavra, pastor pregando, não vão tolerar. Isso vai dar coceira nos ouvidos, como outro trecho que eu não vou ler, ele diz, não é? Ele fala assim: pelo contrário, ao invés de se interessar pela palavra, olha o que eles vão fazer: levados pelos seus próprios desejos corruptos, eles vão buscar mestres que lhes ensinem as novidades que eles querem ouvir. Isso é marca do fim dos tempos. Não engaje nisso em nome de Jesus, não faça isso, não ande desta maneira. Ouça, amados, ouça. Deus tem a sua mão estendida sobre o seu povo para cuidá-los. Ele nos tem reunido num rebanho. Você que ouve, que está assistindo, que é de outro lugar, Deus o pôs na tua igreja. Ótimo, então viva dessa maneira. Eu quero humildemente lhe pedir, porque alguém pode dizer que isso é um pedido com segundos interesses, mas ouçam os seus pastores. Existe uma profusão tão grande de mensagens entrando, eu me assusto, eu me arrepio. 90%, certo, pastor Jonas? 90% autoajuda, corrompendo a fé, afastando o povo de Cristo, criando heróis religiosos. Que terrível! Deem ouvido aos seus pastores. Mas você está querendo dizer que eu não posso ouvir? Não estou querendo dizer, está cheio de gente boa por aí. Mas coma em casa. Seus pastores são perfeitos? Não são perfeitos. Os vídeos produzidos pela KBC são os vídeos tecnicamente mais perfeitos? Estamos perto, mas ainda não, claro que não. Tem coisas maravilhosas para os olhos, não é verdade? Tem alguns fazem críticas construtivas, outros se desanimam e outros ouvem com desdém a palavra de Deus, mas esses somos nós. Essa é a nossa família. E eu não digo isso para preservar a nossa família, mas eu digo isso porque Deus, na sua fidelidade, Ele permita que venha através das mãos dos seus pastores, aqueles a quem Ele nomeou, venha alimento bom, que não vai envenená-lo, alimento bom que vai fazê-lo mais forte na graça do Senhor Jesus. Este é o ponto. Multiplicidade de vídeos,
Gente, terrível, terrível. Alguém disse para mim, pastor, eu mandei um vídeo para você, olha, tem apenas 1h20. Eu quero que você ouça, se possível. Me ligue ainda hoje dando os comentários. Eu não consigo andar assim. Não consigo, nem que tivesse uma comissão de gente só para rever vídeo. Deve ser ótimo o vídeo que o irmão mandou, mas não dá, não mandem. Ouçam aquilo que nós estamos fazendo. Peçam isso do Senhor, essa simplicidade de coração, essa confiança nos seus pastores. Bereanos, anotem aí outra vez, Hebreus 13, 7 e 17, para dar honra aos seus pastores, obedecer os seus pastores. Vamos fazer isso, amados, idem, com relação a outros que ministram na casa do Senhor. Eu falei isso uma vez, falaria 1000 vezes. Nós temos que olhar para a fé daquele que está ao nosso lado e imitá-la. Eu tenho tido uma tremenda dose de respeito, admiração, e eu quero imitar a fé da Natália. Natália, essas horas, deve estar lá com os pequenininhos dela, tudo no Zoom, falando. Vocês imaginam o que é necessário fazer? A ginástica mental de regressão que você tem que fazer para se limitar à mente de criança pequena com tecnologia de Zoom. Oh, Senhor, dê graça para a Natália. A Marília caçando jovens não necessariamente super interessados para ministrar a palavra do Senhor através de Zoom. Louvado seja Deus que nos dá esse tipo de pastoreio. Mas vamos valorizar, amados, vamos valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. O ministério de adoração e louvor. Que coisa linda, que coisa... Hoje eu vim a público, muitos já leram, diz assim, mande o seu louvor. Sabe por quê? Porque eu estou, como um bom americano dizia, I'm fed up. Eu estou por aqui, cheio de ver outras pessoas cantando lindo e maravilhoso no meu quintal. Eu não quero ouvir mais. Para de mandar, esse louvor é lindo, e é lindo. Você tem que ver como é inspirativo, muitos se convertem, tudo isso é verdade, mas que tal nós darmos louvor ao Senhor, nós irmos em frente? Eu não tenho voz. Meu irmão me escreveu assim, que eu não quero torturar a igreja com a minha voz que é tão horrorosa. Eu falei, não pode ser assim, ainda não falei com ela, mas eu estou articulando uma boa devolução dessa palavra, que é uma mera observação humana. A palavra do Senhor nos diz em Salmos que nós devemos treinar, executar, aqueles que toquem bem para o Senhor, de forma que nós podemos validar tudo isso. Os ensaios no meio da semana, quinta-feira, criança pequenininha, está aí a família Quaresma, trazendo pela mão, se sacrificando para cantar bem para o Senhor. Nós não seremos um lugar conhecido pela habilidade artística de quem canta. Onde está a beleza? A beleza está no fato de que Deus nos deu diferentes atributos. Ele me deu uma voz que, na minha melhor avaliação, não é uma voz recomendável para gravar um disco, para sair por aí tentar viver da minha voz. Não, você vai passar fome, não tem jeito. Mas esta é a melhor voz que Deus, lá no armário das vozes, quando Ele foi tirar para enfiar naquele nenê que nasceu dia 1º de abril de 1953, Ele tirou o melhor, Ele fez o melhor. E a palavra do Senhor nos diz no versículo que eu passei para você hoje pelo WhatsApp, que Ele fez tudo de uma forma maravilhosa. Ele te fez lindo, Ele me fez, Ele olha para nós e diz, oh filho querido, oh filha linda e querida, canta para mim. E uma vai abrir a boca e vai parecer a Maria Callas, vai parecer como chama aquelas cantoras maravilhosas que cantam a trilha sonora do Príncipe do Egito, e outras vão cantar como a Nana, e outras vão cantar como Claudicéia, e outros, maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, e outros vão abrir a sua boca e vão cantar, Jesus te entronizamos, declaramos, monotonos. Esse que é o monotono, ele não consegue flutuar, não consegue ter esse nome, sempre a mesma nota, a paz do céu encheu meu coração. Mas você sabe de uma coisa? Deus não olha o exterior, Ele olha o coração. E Ele deu uma prova linda disso para nós, questão de 3 anos atrás, quando os nossos amigos do Ministério dos Deficientes Mentais trouxeram aqui um grupo de
irmãos de crianças, eles chamam de crianças, já todos barbados e já avançados em idade, mas com deficiências físicas muito limitantes sobre eles. E eles fizeram um coral, e eles vieram aqui e começaram a cantar. E eu não me lembro de ter olhado para alguém e visto um par de olhos secos, tendo visto aqueles moços e moças cantarem. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. E aqui eu vou terminando. Eu tenho a impressão que hoje tem algumas pessoas que eu gosto muito de procurá-los, porque eles me ajudam, tentam me ajudar nessa caminhada onde eu eventualmente vou acabar pregando de uma forma mais adequada. Eu estou prevendo alguns puxões de orelha, porque eu acho que eu passei largamente do tempo. Mas eu não podia cortar essa mensagem pelo meio. Eu gostaria de abençoá-los com ela no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, amanhã voltamos ao ar, os seus pastores, lendo com você o livro de Atos dos Apóstolos. Senhor Jesus, eu quero te adorar. Jesus, te entronizamos e declaramos que és rei. Tu és rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar nos nossos corações. Teu nome precioso. Amém.